Olá, meus amores, vamos agora para a revisão da terceira unidade de vocês. Vou focar bastante, vou ser bem pontual, bem específica com os assuntos que irão cair, tá certo? Vamos lá. Verbos de ligação. Qual a diferença, tia, do verbo de ligação para o verbo normal? Meus amores, o verbo de ligação ele é um verbo que não tem uma ação acontecendo, não tem alguém praticando uma ação. Ele está servindo ali para ligar a característica ao sujeito. Vamos lá ver algumas orações para nós percebermos que não é uma ação praticada. O verbo de ligação servem para conectar o sujeito a uma palavra ou expressão que caracteriza, como a tia disse. E o nome dessa característica a gente chama de predicativo do sujeito. Calma, não se desesperem. Aqui tem os verbos de ligação, ó, ser, estar, aparecer, andar, permanecer, ficar, continuar, etc. Eu tenho que decorar esses verbos aqui? Não tem que decorar, tá? Por que vocês não tem que decorar? Vocês vão entender o sentido do verbo de ligação. Meus amigos são educados. Alguém está praticando aqui alguma ação? Não, aqui é como eles são. Educado aqui, o adjetivo é a característica. A característica de quem? Dos amigos. Então, o são aqui é o verbo de ligação. Observe que o são, ele está ligando a característica ao sujeito. Então, o são é verbo de ligação. E o que é PS, tia? Predicativo de sujeito, porque é a característica. Vamos para outra frase. Maria parece triste. Maria aqui está praticando alguma ação? É o estado de como ela está. E como é que ela está? Triste. Olha a característica dela. Triste. Parece, verbo parecer, é um verbo de ligação. Triste porque é a característica. Aí a gente chama de predicativo do sujeito, porque é a característica de Maria. Maria não é o sujeito dessa oração. Então, os alunos permaneceram quietos. Olha a característica, olha o sujeito e olha o verbo de ligação ligando a característica ao sujeito. Observe que ninguém está dançando, pulando, fazendo uma ação, praticando a ação. Aqui são estados, tá? Vamos ver com mais detalhes a situação do predicativo do sujeito. É um termo que atribui uma informação, uma característica, uma qualidade ou estado ao sujeito, ok? Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são verbos de ligação. Perceberam, gente? O predicativo do sujeito é aquela característica, que é o adjetivo. E o verbo que liga a gente chama de verbo de ligação, porque ele está ligando, ó, o verbo de ligação. Ele está ligando a característica ao sujeito. Olha esse exemplo aqui. Os garotos permaneceram calados. Os garotos é o sujeito desta oração. Calados é a característica, é o predicativo do sujeito. E permanecer é o verbo de ligação, está ligando a característica ao sujeito. Tá? Vamos ver algumas orações aqui bem divididas. O homem era japonês. Qual o sujeito? Quem era japonês? O homem. O era é verbo de ligação, é o estado, é o que ele é, né? E o verbo de ligação, e aqui o japonês é o predicativo do sujeito. Ele estava cansado. Ele é o sujeito, estava é verbo de ligação, cansado é predicativo do sujeito porque é a característica. Na outra frase, Joaquim virou rei. Joaquim é o sujeito, virou verbo de ligação e rei é o predicativo. Observe que o verbo está ligando a característica, que a gente chama de predicativo do sujeito, a Joaquim, viu? Nós vamos ver agora partes de um texto narrativo. Temos aqui o narrador, o enredo, o personagem, ambiente, tempo e gramática. Vamos ver cada um agora, certo? O texto narrativo. Um texto narrativo, ele tem algumas características. Vamos lá. A ação são os acontecimentos. O narrador, nós podemos ter dois tipos de narradores, que é o narrador personagem, aquele narrador que faz parte da história, e o narrador observador, aquele que apenas conta a história, tá bom? O tempo, aconteceu de manhã, de tarde, de noite,
Durou muito tempo? Como foi? O espaço é onde aconteceu. E os personagens, vocês podem me dizer, às vezes tem muitos, às vezes tem poucos. Por exemplo, alguém que foi ao passeio do Serta, ou Serpa, eu não sei o nome daquele local que vocês foram semana passada, alguém que foi, da turma de vocês, chegou e contou para quem não foi, certo? Então ele contou como foi todo o passeio. Este narrador é um narrador personagem, porque ele também fez parte do passeio, fez parte da história. O espaço vai ser lá, o local, tipo uma floresta, ou do Serta ou Serpa, eu não sei o nome do local. Os personagens serão os alunos, os professores, as outras pessoas que participam e que trabalham lá naquele local, tá? A ação é tudo que aconteceu, tá bom? Então, qualquer história que você vá contar, se ela for real ou não, ela tem essas características, ok, meus amores? Clímax, o que é clímax? Clímax vocês podem verificar aí no livro de vocês, mas o clímax é aquele momento de maior euforia. Por exemplo, qual foi o melhor momento do passeio? Ali foi o clímax, ok? O que é que eu peço a vocês? Eu peço a vocês que revisem tudo. Para quem for a aula, por exemplo, amanhã nós teremos 2 aulas. E para quem for toda a semana, tanto do grupo A quanto do grupo B, terão aula de português e será revisado todo o conteúdo, tá bom? Beijo!